Atos 2:38. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou para uma multidão que tinha sido atraída pelo que tinha acontecido nesse dia, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E essa multidão ouviu Pedro e o Espírito Santo convenceu as pessoas que o ouviam. Muitas dessas pessoas provavelmente eram aquelas que tinham rejeitado o Messias, que tinham dito dias antes: crucifica-o. Pedro mostrou-lhes que Deus tinha ressuscitado Jesus. E Jesus é Senhor. Ele irá um dia julgar os seus inimigos. Entre muitas outras coisas que Pedro disse. E aquelas pessoas compungidas, aquelas pessoas apertadas pelo Espírito Santo, com um temor tremendo por aquilo que tinham feito, perguntaram a Pedro o que é que elas tinham de fazer. Com certeza que esta pergunta não foi apenas por estarem interessadas em saber os passos necessários para nascer de novo, para fazer parte da igreja. Não. Elas estavam verdadeiramente abaladas com aquilo que o Espírito colocou na boca de Pedro, com a palavra de Deus pregada por alguém cheio do Espírito Santo. Pedro então respondeu-lhes e disse-lhes 3 coisas. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E em terceiro lugar ele disse que eles recebereis o dom do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, arrependimento. Arrependimento é voltar 180 graus no sentido que estamos a seguir. Nós estamos aí num sentido, o arrependimento é voltar 180 graus. Estávamos a afastar-nos de Deus neste sentido e o arrependimento faz-nos voltar no sentido contrário. Estas palavras de Pedro para esta multidão não era para eles terem pena do que fizeram ao Messias, mas para eles verdadeiramente se decidirem a seguir o caminho que agora entenderam que era o caminho certo. Arrependimento não é apenas entender que somos pecadores, mas podemos dizer é ter nojo do pecado, é odiar o pecado, é ter um desejo sincero de nos vermos livres do pecado. Não é apenas um medo das consequências do pecado, mas uma repulsa desse mesmo pecado. Não há salvação sem arrependimento. O Espírito Santo tem que nos ajudar nesse arrependimento. Quando eles verdadeiramente se arrependeram, estavam a deixar todas as tradições e tudo o que eles tinham no judaísmo como certo e bom. Esta decisão deve ter sido difícil, mas agora eles tinham que ter uma atitude certa em relação a Jesus. Na verdade, o pecado, podemos dizer que é ter uma atitude errada em relação a Jesus. Em segundo lugar, Pedro disse que eles teriam de ser batizados. Batismo. Cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados. O batismo, ele é um ato formal, mas não pode haver discípulos secretos de Jesus. A mudança que eles estavam a decidir ter na vida deles tinha que ter algo visível que mostrasse a todos como eles estavam a deixar o judaísmo e a seguir Jesus. No judaísmo havia uma série de rituais que envolviam água e purificação e batismo. No entanto, Pedro diz-lhes que eles deveriam ser batizados em nome de Jesus. Em nome do Messias. Pois ao identificarem-se com a morte de Jesus, estavam a confirmar de forma visível e sem dúvida que
deixavam de rejeitar Jesus como Messias, agora identificavam-se totalmente com ele. Então o batismo mostra o arrependimento, mostra que houve esta mudança de vida de 180 graus. Não podemos esquecer que para um judeu o pior que lhe podia acontecer era ser expulso da sinagoga, da comunidade. Mas era isso que eles estavam a mostrar pelo batismo. O batismo era uma manifestação visível de que os seus pecados tinham sido perdoados. E em terceiro lugar, Pedro afirma que eles receberiam o dom do Espírito Santo. O arrependimento que se manifesta publicamente no batismo está associado ao receber o Espírito Santo. Está intimamente ligado com o Espírito Santo, porque é ele, esse mesmo Espírito, que ajuda o homem, que nos ajuda ao arrependimento. Podemos dizer que o Espírito Santo ajuda neste processo do arrependimento, de voltar ao sentido certo. Podemos dizer que é o Espírito Santo que está por detrás de tudo isto que acontece. Aquele que ouve a palavra, aquele cujo coração é aberto e, consequentemente, toma a decisão de mudar, de dar uma volta de 180 graus na sua vida. Este arrependimento, esta mudança 180 graus, não é simplesmente deixar de fazer certas coisas. É exatamente fazer o contrário daquilo que estávamos a fazer. É irmos num sentido e voltamos no sentido contrário. Neste caso, destas pessoas que ouviram Pedro, elas estavam no sentido de rejeitar o Messias, rejeitar Jesus, e quando ouviram Pedro, arrependeram-se e passaram a adorar o Messias, Jesus. Não foi simplesmente deixar de rejeitar, mas foi passar a fazer o contrário, a Jesus ser para elas o seu Senhor, o seu Rei, o seu Messias.